Olá, Carlos Drummond. Estaremos falando com vocês agora com relação aos cuidados com os nossos pacientes cirúrgicos. Quais cuidados que esses pacientes têm que ter antes da cirurgia e quais os cuidados depois da cirurgia? Dependendo da cirurgia, eu preciso de mais exames com mais detalhes, mas todos devem ser examinados. Temos que ter um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, uma avaliação cardiológica e todo o exame de sangue que nos mostre como é que está a coagulabilidade e a probabilidade de alguma infecção, inclusive até o exame de urina. Então, a avaliação clínica geral do paciente é extremamente importante e temos que saber quais as medicações, todas as medicações que o paciente esteja usando, porque elas podem interferir na cirurgia. Por exemplo, nos nossos pacientes que têm bronquite asmática, que usa broncodilatadores e que tem hipertensão arterial ou usa anticoagulantes associado aos antihipertensivos, pacientes diabéticos também. Cada um tem uma peculiaridade de seu tratamento cotidiano. Temos que pensar nos pacientes que são obesos, ou nos pacientes que têm alguma arritmia cardíaca. Então, o universo de doenças que pode acompanhar um paciente é muito grande. Mesmo em cirurgias pequenas, nós temos que fazer esses exames, porque este paciente chega para nós como um paciente virgem de doenças e não podemos esperar que seja no centro cirúrgico que nós venhamos identificar qual foi a doença que ele estava tendo e por que teve algum contratempo. Dados pós-operatórios. Primeiro, esse cuidado pós-operatório ele já acontece de imediato no centro cirúrgico. Quando ele termina a anestesia, a maioria de nossas anestesias, quando cirurgias pequenas, elas são locais com sedação. Quando são cirurgias maiores, são anestesias gerais. Mas as medicações utilizadas para essa indução anestésica, em 6 a 10 minutos, no máximo, nossos pacientes já estão despertos e respirando espontaneamente, sem ajudas de equipamentos e aparelhos para ventilação. Porque nas grandes cirurgias, assim é feito. Há um monitoramento contínuo, temos todos os parâmetros de sangue, de pressão, de quantidade de oxigênio e também de retenção de gás carbônico. Então, são parâmetros perfeitos e que nos dão uma margem de segurança para o procedimento continuadamente. Do pós-operatório, das cirurgias. Das cirurgias simples, como as infiltrações. O paciente ele sai um pouco inconsciente da sala, mas conversando o tempo inteiro, porque é feita uma medicação que o deixe tranquilo. Ele não lembra da maioria dos fatos. Nas cirurgias de túnel do carpo, nas cirurgias de hérnia de disco percutânea, com uma anestesia mais suave, com pouco tempo de duração, a recuperação e o acordar do paciente é bem mais rápido. E deixamos sempre a orientação que após 2 horas de estar no leito, no quarto, com a ajuda de um familiar, ele pode virar-se, ele pode usar travesseiro, pode dobrar as pernas. Isso é extremamente importante. O paciente não tem que ficar em posição de estátua na cama. Esses dados de pós-operatório nós deixamos escrito sempre na papeleta do paciente. Isso é muito importante. Caso haja dúvida do que pode ser feito, deve-se solicitar à enfermagem, porque é obrigação da própria enfermagem mostrar o que o médico deixou na papeleta. Eu tenho dúvida, será que essa medicação é minha? Eu queria conferir. E ele pode pedir isso, é um direito dele. E isso não existe um questionamento de seria ético ou não seria ético, não é em absoluto. É um direito de você, paciente. Então, você pode solicitar para saber qual a medicação que está sendo aplicada e quais os cuidados que você tem que receber no pós-operatório, né? Então, assim, questione, em caso de dúvidas, se você tem medicação mais potente para a dor, se as náuseas que eventualmente podem acontecer também têm medicações, tá? Eu operei de hérnia de disco, que foi uma pequena cirurgia com um corte, ou então foi por endoscopia. Existe diferença na minha recuperação? Sim. Os cortes
e a invasibilidade, quando é um procedimento de endoscopia ou percutâneo, a recuperação é mais rápida. Aí eu tenho que chamar a atenção para o paciente prestar mais cuidados com a sua mobilidade, porque ele sente menos dor, menos incômodo. Então, eu falo assim, olha, cuide-se, lembre que a cicatrização, mesmo que pequena, que seja do lado da pele, nós temos do lado de dentro, nas áreas que nós trabalhamos na coluna. Então, você pode andar depois de 4 horas da cirurgia, nas cirurgias percutâneas, nas cirurgias abertas, isso demora um pouco mais, mas já com 12 horas eu permito isso. E depois das 12 horas, ou desse período mais curto, meu paciente já virou na cama, já dobrou as pernas, usou o travesseiro, ele se alimenta em 2, no máximo 3 horas de pós-operatório. Quando a boca fica muito seca, porque existe um jejum pré-operatório de no mínimo 8 horas, aí dá aquela sensação de secura na boca. Ele pode umedecer os lábios com uma gaze umedecida e a partir da 2ª hora já pode tomar líquido sem problema nenhum, né? Deambula à noite e no dia seguinte, no máximo em 24 horas, os pacientes operados de hérnia de disco, eles podem ir embora para casa. Tem a medicação analgésica, medicação anti-inflamatória e o curativo que tem que ser feito diariamente até o dia que retorne. Na média de 10 a 14 dias no máximo, nós retiramos os pontos. Continuando, falamos do pós-operatório dos pacientes de artrodese. A artrodese que nós utilizamos são as artrodeses minimamente invasivas com menor manipulação da coluna do paciente. Isso permite uma deambulação mais precoce, ele já anda com 24 horas, o repouso é um repouso relativo e ele em 48 horas no máximo está indo embora para casa. Pode subir e descer escada e em 15 dias podem dirigir os seus veículos. Essa é a recomendação. Pedimos sempre que tenham cuidado de higiene e de limpeza na ferida operatória e que nos primeiros dias da cirurgia deite mais de lado para que não comprima a região da cirurgia. Esses são os cuidados que todos devem ter e nós estamos à disposição para que mais perguntas sejam feitas e possamos alimentar a resposta de vocês em nossos vídeos que temos regularmente. Muito obrigado.